Bom, pessoal, agora que as coisas estão um pouquinho mais tranquilas, vamos começar. Aqui eu queria mostrar um pouquinho do que é que a gente vai abordar hoje. Vou falar um pouco sobre a nova geração de consumidores, vou falar da evolução do e-commerce no Brasil, tendências aí globais do ponto de vista de ferramentas e tecnologias. E aí vou entrar um pouco na questão do perfil do brasileiro em si, do que isso impacta nos negócios digitais, nos negócios de comércio eletrônico. Falar um pouquinho também das tendências aí que a gente observa no mercado, mobile, canais de comunicação, falar um pouco de indicadores e da questão do Try Before You Buy, que também é um negócio que a gente percebeu que está começando a ganhar uma certa atração. Eu vou tentar, ao longo de toda a palestra aí, linkar com possibilidades de negócios dentro do Magento, vis-à-vis aí que é o tema do nosso encontro, né? Falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formado em publicidade na SPM, mestre em administração pelo INSPER, escrevi o livro Comércio Eletrônico, Melhores Práticas do Mercado Brasileiro. Sou um dos sócios da Inext, que é uma consultoria especializada em negócios digitais. A gente tem mais de 300 projetos aí que a gente desenvolveu desde 2008, que foi o lançamento aí da empresa, vários deles em Magento, alguns bastante expressivos aí, como Lelis, John, Lojas Marabras, entre outros. E também sou professor da Business School São Paulo desde 2002 na cadeira de Comércio Eletrônico. Tenho meus dados de contato aqui, se alguém quiser depois entrar em contato comigo. Então, falar um pouquinho da nova geração de consumidores. O que a gente percebe? Que hoje em dia, os consumidores eles não conhecem mais canais, eles conhecem as marcas. Dado que eles conhecem as marcas, a interação com esse consumidor ela passou a ser de uma forma muito particular, muito peculiar. Antes, a gente tinha um fluxo onde a gente entendia que o consumidor, independente do canal que ele acessasse, ele poderia ter uma experiência diferenciada. E hoje a gente entende que não, que a experiência ela tem que ser única em relação à marca, porque o consumidor não se importa se ele está falando com o teu televenda, se ele está falando com o teu comércio eletrônico, se ele está falando com o teu vendedor na loja física. Ele quer que todos eles tenham a mesma informação e o mesmo perfil de comunicação e interação. E isso é extremamente importante quando você está falando de uma estratégia unificada de interação e comunicação com os consumidores. Além disso, o caminho de compra do consumidor ele não é mais linear. O que significa que ele não é mais linear? Antes, você lia uma revista, entendia que ou era impactado por um anúncio em TV ou jornal, entendia que você tinha necessidade de determinado produto e ia até a loja para poder realizar a compra. Hoje, esse fluxo ele é completamente diferente. Eu posso estar passando numa rua, ver um determinado produto, pesquisar sobre aquele produto em um dispositivo móvel, ir para casa, pesquisar no Google, depois ir na loja e comprar, ou então comprar mesmo pela internet, ou então eu entrar dentro de uma loja, conversar com um vendedor, entender o que é que ele está expondo, quais são as características do produto, e comprar no dispositivo móvel ou comprar quando chegar em casa. Essa também é uma competência que mudou, que não é mais a mesma, então a gente precisa estar preparado para poder entender essa realidade. Além disso, o contato com o consumidor passa a ser muito diferente. Hoje em dia, eu acho que isso daí é comum para todo mundo, muitas vezes quando você vai conversar com um vendedor, seja ele de um automóvel, seja ele de um celular, seja ele até mesmo de um livro ou de uma roupa, você tem mais informação sobre aquele produto que você está querendo comprar do que o próprio vendedor. Então, a ideia é que existe uma transformação na forma como o vendedor se relaciona com o consumidor, onde ele tem uma participação muito mais consultiva, onde ele olha para o consumidor não como alguém que está querendo empurrar um produto, e sim como alguém que está querendo encontrar uma solução mais adequada para o problema que aquele consumidor tem, independente do produto que ele queira comprar. Então, todos esses aspectos impactam a forma como as empresas têm que construir o relacionamento delas com seus clientes, né? Aqui é um pouquinho da forma como a gente enxergava o fluxo de comércio eletrônico até 2, 3 anos atrás. A gente tinha aqui o depósito,
a loja física, naquele processo que eu expliquei, quando o consumidor ia até a loja para poder realizar a compra, e eu tinha a loja online, quando o consumidor pesquisava na loja online e o depósito enviava a mercadoria direto para o consumidor. Bom, isso não é mais assim. Agora, a gente enxerga, e depois eu vou embasar um pouquinho com números, a forma como o consumidor se relaciona com a marca, com a loja. Independente da forma como o consumidor seja impactado ou procure o produto, ele vai querer receber com a mesma experiência. Então, hoje você tem o depósito, você tem toda a parte de entrega de serviços e produtos digitais que acontecem em paralelo, a própria loja física e os diversos dispositivos, computador, TV, tablets, celulares, o próprio consoles de games, que hoje também fazem a entrega dos jogos on demand aí, né? O que o consumidor quer hoje? Ele quer ter uma experiência de compra que seja consistente, independente do canal. E o que a gente observa em pesquisas aí que a gente acompanha? Que 89% dos consumidores eles não voltariam a realizar uma compra naquela loja, caso eles não tenham uma experiência consistente, ou caso eles tenham algum tipo de impacto negativo. Então, se o cara vai na loja física, tenta realizar uma compra e não consegue, entra em contato com a central de atendimento, não tem informação, ou então realiza uma compra no online, tem algum tipo de problema de entrega e ele não está sendo bem atendido pelo saque, ou não tem informação quando ele vai numa loja física, isso acaba impactando as compras futuras. E também é um negócio que a gente vai ver, a questão da recompra mais para frente, que é um dos fatores mais importantes para o negócio de comércio eletrônico, né? E aí, qual que é a ideia, né? É a gente conseguir ter estratégias omnichannel que façam com que você una a experiência do consumidor no e-commerce, na loja física e no mobile commerce. Um Magento, obviamente, que ele é uma solução que hoje está aqui, mas ele tem módulos e ele tem possibilidades de você integrar com soluções na loja física e com soluções de mobile commerce para poder dar essa experiência que os consumidores precisam. Recentemente, a gente desenvolveu um case para a Lely Blanc, que é uma solução que está desenvolvida na plataforma Magento, e a gente criou uma solução mobile que permita uma usabilidade, uma interface extremamente aderente aos consumidores e que tem um localizador de lojas que faz com que você consiga encontrar a loja mais próxima. Então, você consegue navegar nos produtos que você quer no dispositivo móvel e, se você precisar encontrar uma loja mais próxima para poder provar aquele produto ou para tirar alguma dúvida com relação ao produto que você quer comprar, ele vai te direcionar a essa loja, né? E tudo foi desenvolvido dentro da solução de Magento. Bom, agora entrar um pouquinho na forma como a gente entende a evolução do mercado de comércio eletrônico no Brasil. E acho que isso daqui é extremamente importante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo aí, não só do ponto de vista econômico, quanto também do ponto de vista de desenvolvimento das tecnologias. O que a gente percebe, né, que no início, né, do comércio eletrônico no Brasil, a gente falava que a gente tinha a era do marketing. Por que era a era do marketing? Porque qualquer real que a gente investisse em comunicação online, a gente conseguia ter retornos acima da média. A gente chegava a ter ROI de 40. E esse baixo custo de aquisição de clientes fazia com que você se preocupasse pouco com outras coisas, como tecnologia e logística. Até porque a parte de tecnologia ela não era tão madura como a gente se encontra no estágio de hoje. Magento, se não me engano, não existia ainda por volta dos anos 2000. As tecnologias para comércio eletrônico elas eram extremamente caras e difíceis de serem desenvolvidas. Muitos dos pedidos não eram processados online, então a gente acabava tendo uma dificuldade bastante grande de realizar transações, mas, por outro lado, tinha uma demanda muito grande de consumidores que já queriam comprar online, e por conta disso que a gente tinha essa questão de qualquer real que a gente investisse, a gente trazia um retorno sobre o investimento muito grande. Foi aqui que surgiram empresas como a própria Netshoes,
foi na época que o Submarino conseguiu abrir capital, foi na época que a Americanas cresceu de forma bem significativa, surgiram players como Extra e Magazine Luiza, entre outros, e se fortaleceram muito e cresceram muito porque eles pegaram esse movimento. A partir de 2009, a gente percebe que teve um outro fenômeno que aconteceu, que a gente chama aí de época da infraestrutura. Por quê? O crescimento significativo que aconteceu do negócio de comércio eletrônico nesses anos, e aqui teve um fenômeno curioso também, que foi a época que surgiram as lojas de compra coletiva. E aí muita gente que tinha algum tipo de receio de comprar online pela primeira vez, deixou de ter esse receio, porque arriscava comprar, sei lá, um jantar no Fazano por R$50. E se eu perder, eu só vou perder R$50. Se eu ganhar, eu vou ter um jantar no Fazano. Estou dando um exemplo meio esdrúxulo, mas era mais ou menos o que acontecia naquela época. E aí, como muita gente começou a comprar e o clube de compra, no final do dia, eles entregavam aquilo que eles estavam prometendo, percebeu-se que houve um movimento muito grande de pessoas que compraram pela primeira vez ali e que depois passaram a comprar em outros negócios de comércio eletrônico. Então, a gente vê que, neste momento aqui, de 2008, 2009, 2010, o volume de vendas online, em números absolutos, foi quando mais cresceu. E isso daí levou a um colapso de infraestrutura, um colapso logístico. Não sei se vocês lembram, mas nessa época, a B2W chegou a ter um problema bastante sério do ponto de vista de entrega, saíram na capa da Exame, e o Procon no Rio de Janeiro bloqueou eles de realizar vendas online. Tudo isso porque o volume de vendas era tão grande que eles não conseguiam dar vazão para os pedidos que estavam sendo expedidos. Isso não era uma característica só da B2W. Várias outras empresas no mercado não estavam preparadas para isso, não se existia uma infraestrutura logística para poder atender esse negócio, mas, nessa época, as empresas começaram a investir bastante em tecnologia de back-end, começaram a investir bastante em infraestrutura e capilaridade logística. Os Correios anunciaram um plano de investimento nessa época de dezenas de milhões de reais para poder atender melhor o negócio de comércio eletrônico. Eles viraram um modelo de negócio deles para ser um negócio de entrega, de venda de produtos online, e hoje eles são o principal player aí. Outras empresas como a Direct, a Total, que a Direct foi comprada pela B2W, a Total foi investida pelo grupo Naspers, também se capilarizaram e se alavancaram do ponto de vista financeiro para poder realizar essa parte de infraestrutura. E as próprias tecnologias elas passaram a ser mais acessíveis. Nessa época aqui, Magento começou a ganhar uma atração bastante grande, outras tecnologias flexibilizaram bastante o desenvolvimento de front, o desenvolvimento de back, e também a gente percebeu que o custo da tecnologia foi muito barateado nessa época. Então, antes o que você pagava aqui numa solução tecnológica para poder vender online, coisa de milhões de reais, aqui você passou a pagar alguns R$1.000 para poder ter uma solução tecnológica que provesse venda online. E aí, o que levou a isso daí? O que a gente percebeu é que em 2014 houve uma melhora significativa do ponto de vista de competição. Então, os players eles estão muito mais maduros, as empresas elas sabem jogar um negócio de comércio eletrônico, e isso está levando que você, para poder se diferenciar, precise fazer uso de estratégias que sejam estratégias adequadas para se comercializar online. E aí, quando você cai nesse ambiente altamente competitivo, o que vai fazer com que você consiga se diferenciar para poder ter sucesso no teu negócio de comércio eletrônico é análise de métricas, análise de indicadores, acompanhamento de tendências, entender o perfil do teu consumidor e focar no negócio para poder ter um diferencial competitivo que leve você a conseguir obter os resultados que você espera. Aqui é um pouquinho da questão de tecnologias, o que a gente entende aí que seja dado aí, né, essa pesquisa que o Gartner mostrou, que ela mostra que as tecnologias elas começam, elas têm um pico, depois elas têm uma descendência, e aí elas vão para a maturidade, platô de maturidade,
e produtividade, que é onde elas têm o seu ápice, porque aqui elas surgem, aqui se valida se elas realmente são tecnologias que vão ser adequadas para o mercado ou não, e aqui significa que realmente elas já estão no limite e elas são efetivamente importantes para você poder ter um diferencial competitivo. E o que o Gartner está falando é que quem está no topo dessa questão é Web Analytics, né? Então corrobora com essa pesquisa, apesar de ser uma pesquisa americana, corrobora com o momento que a gente está vivendo no mercado brasileiro hoje. Opa, nossa, pulou bastante. Bom, aqui o que alguns gurus aí acabam falando sobre essa questão, né, de que indicadores, análise de analytics é efetivamente a principal tendência aí do mercado hoje. O Brian Gum da Netflix fala que você tem que tirar o ego das suas análises e levar em consideração só o que é empírico, o que está validado por números. Essa frase é uma frase famosa de um professor de Yale, que em Deus nós acreditamos, todos os outros precisam trazer informações para a gente poder tomar uma decisão ou fazer qualquer coisa. O Eric Schmidt, do Google, fala que a chance de você ter algum fator aí exógeno, hoje ela pode ser calculada e você pode produzir eletronicamente essas variáveis. Isso faz com que você consiga mitigar a quantidade de possibilidades e ser muito mais assertivo quando você vai tomar uma decisão. E o Igor Felatsky, que é o CEO da Mobify, ele fala que daqui para frente os profissionais de marketing, eles não vão ser mais aqueles caras criativos que ficavam viajando e tendo ideias fantásticas. Eles vão ser muito mais curadores de números, analisando resultados e tomando decisões. E, dado isso, a gente tem um fator que é extremamente curioso, que é o seguinte: o brasileiro, essa daqui é uma análise do Lewis Model, que mostra quais são as características das pessoas por grupos culturais, né? Então, ele pega cada um dos países e vai falar se são lineares, ou seja, são caras muito mais analíticos, que usam dados para poder tomar decisões. E aí você tem aqui nesse grupo os alemães, os suíços, os próprios americanos e ingleses, estão tudo por aqui. Aí você tem os reativos, que são aqueles que acabam absorvendo muito mais informação, tomam uma decisão num prazo muito mais longo, e eles geralmente acabam tendo muito respeito aí pelo que os outros falam para poder tomar uma decisão. E aí você tem aqui os asiáticos, né, os japoneses, os chineses, que estão nesse grupo. E aí no último grupo aqui, que são os multiativos, que a gente chama, que é onde os brasileiros estão, junto com os italianos, espanhóis, portugueses, são aqueles que não têm nenhuma dessas duas características, ou seja, eles não são tão respeitosos e, por outro lado, eles também não são tão analíticos. Então, eles tomam decisões muito mais baseados no que as pessoas estão falando para eles do que nos dados que eles estão analisando. Então, essa característica é uma característica que difere um pouco daquilo que você precisa para poder ter um negócio de comércio eletrônico de sucesso. E aí, por conta disso, que a gente percebe que existe um desafio bastante grande para o negócio de comércio eletrônico no Brasil, que é unir essa questão cultural, de você do brasileiro não ser, por natureza, um cara que vai analisar número para poder tomar uma decisão, com a questão de que o comércio eletrônico precisa cada vez mais disso para poder se alavancar. Então, o que a gente enxerga aí como sendo uma tendência e algo que venha a ser bastante preponderante aí treinamento, capacitação e ferramentas que deem para esses profissionais a possibilidade deles conseguirem analisar indicadores de forma adequada e tomar as decisões de forma adequada. Bom, agora vamos entrar um pouquinho nos principais tópicos aí de tendências que a gente vai abordar. Aqui eu trouxe alguns números que a gente pegou agregados dos nossos clientes, e a gente viu que houve uma mudança bastante significativa no comportamento dos usuários aí, nas compras por dispositivos. Então, se a gente observar aqui em 2014, esses dados são até junho ou julho de 2015.
E aí eles estão por categorias aqui. A gente vê que o volume de acessos por dispositivos móveis, o volume de receita capturada em dispositivos móveis, que era de 8% em 2014, passou para 13,1% em 2015. Ele ganhou principalmente de desktop, mas ele ganhou alguma coisa de tablet também. A gente está vendo que com os aparelhos móveis cada vez maiores, os tablets eles tendem a diminuir. Já existem tendências lá fora falando que os tablets não vão existir mais, que vai existir só o smartphone, né? E isso faz com que, quando você vai pensar num desenvolvimento para um negócio, você priorize o mobile em detrimento do tablet, e a gente já tem visto algumas empresas até que têm priorizado o desenvolvimento em mobile em detrimento do desktop também, porque a tendência é que o mobile ganhe cada vez mais tração. Outra coisa, é importante entender qual que é a categoria que você tá lidando, porque a gente pode ver que algumas categorias, como eletroeletrônicos, a categoria de maior volume de vendas do teu site, não tem um impacto tão grande em mobile. Você vê casa e construção também não. Ou seja, são categorias onde o desktop ainda tem uma presença muito forte. E aí, quando você vai fazer uma análise estratégica para um cliente, para poder desenvolver o teu site de comércio eletrônico, para poder melhorar o site de comércio eletrônico, entendendo isso, vai fazer com que você priorize certo dispositivo em detrimento de outros, né? Você vê, em compensação, moda e acessórios, você já tem 23% das receitas vindo através de dispositivos móveis. Bebês, você já tem 15% das receitas vindo através de dispositivos móveis. Beleza e saúde é um que também está tendo um crescimento bem expressivo aí, né? Outra questão que também é extremamente importante é a mudança do mix de canais. Hoje em dia, existe uma dependência cada vez menor de links patrocinados no mix entre os canais que trazem tráfego e trazem receita para o site. A gente observa duas coisas nesse quesito. A primeira delas é que as empresas, que nem eu tinha falado anteriormente, elas estão buscando mais recorrência, elas estão buscando que os clientes comprem mais, sem que você faça um esforço de aquisição muito grande para poder trazer esse cara. E um dos canais mais custosos que tem é o canal de links patrocinados, né? Então, o que essas empresas estão buscando? Elas estão buscando migrar os investimentos delas de investimentos em links patrocinados, seja Google, seja Facebook Ads, seja outros, para canais onde o tráfego não é pago, ou o orgânico, ou o e-mail, para poder melhorar a razão aí. E quando você analisa isso, se você tem que, por exemplo, aqui eu perdi 10 pontos percentuais praticamente de um ano para o outro. Se o meu custo de marketing era de 100, sei lá, vamos supor que ele passou a ser de 80, 70, para eu poder trazer o mesmo resultado com esse mix de canal. Isso é um impacto diretamente no meu EBITDA, né? no meu resultado. Mais uma vez, essa análise também tem que ser ponderada aí com cada uma das categorias do negócio de e-commerce, porque a gente pode ver que algumas variaram menos do que outras, algumas são mais dependentes de links patrocinados do que outras. Então, esse é um fator que também precisa ser levado em consideração quando vai ser construída a estratégia de comunicação. Mas, basicamente, o que a tendência mostra é que vai se investir cada vez mais em orgânico, cada vez mais em SEO, e cada vez mais em recompra, seja ela através de estratégias de regra de relacionamento com e-mail marketing, estratégias de relacionamento em mídias sociais, entre outras possibilidades. Outra questão, que é uma questão que eu sempre abordo em todas as palestras e todos os eventos que eu falo, é a questão da análise cohort, que é a taxa de recompra orgânica dos consumidores ao longo do tempo. Esse é um fator tão importante lá fora, e aqui no Brasil ele não é explorado com a devida atenção, que nos Estados Unidos é um dos principais fatores que levam uma empresa a ser avaliada. Então, quando o cara vai comprar um negócio, ele vê, qual que é a tua taxa de recompra, ou seja, quanto que os consumidores
que fizeram uma compra voltam a comprar no teu site. Isso daí é o que leva os caras a entenderem se teu negócio é saudável ou não. E aí, a forma como você mensura isso é através de um negócio chamado análise cohort, ou análise de safras. Basicamente, o que você vê para poder entender isso daí é, você marca em determinado mês quantos consumidores novos vieram no site comprar e o quanto que esses caras recompraram ao longo dos meses. Ou seja, então a gente vê aqui que no mês de janeiro de 2011 eu tive que 100% das pessoas compraram, porque foi o mês que eu marquei como sendo o mês inicial. No mês de fevereiro, daqueles clientes que compraram em janeiro, 20% recompraram. No mês de março, 17% dos caras recompraram. E aí a ideia é que você faça com que cada vez mais esses clientes recomprem ao longo do tempo, sem que você use estratégias de links patrocinados ou de mídia paga para fazer com que esses caras recomprem. Então, quando você constrói essa estratégia de aumentar o volume de recompras dos caras sem incentivar eles através de uma mídia paga, é quando você consegue acertar o modelo de negócio e ter um resultado significante, um resultado positivo. Aqui é um pouquinho de como é que é o comportamento no Brasil, mais uma vez baseado nos dados dos nossos clientes. Então, a gente vê que aqui seria o mês 2, tá? Seria o mês seguinte às compras que os clientes realizaram. Então, o que a gente percebe é que em 6 meses, se você não fez com que um cara recomprasse, dificilmente ele vai comprar de novo. E a taxa média no Brasil é de 18% nesse período, ou seja, a cada 5 pessoas que compram no site, uma só vai comprar novamente dentro de um período de 6 meses. Isso daqui é para o Brasil e é dado consolidado. Quando a gente olha por categoria, a gente percebe que existem formas bastante diferentes aí de entendimento dessa métrica. Então, a gente pega categorias como beleza e saúde, essa taxa de recompra ela é muito mais alta, chega a ser 1 a cada 3 em 6 meses. Em compensação, outros segmentos como casa e construção, você não chega a ter nem 15% de recompra em 6 meses. Muito porque casa e construção é um negócio mais específico, mais pontual, enquanto que beleza e saúde é uma compra mais recorrente, a pessoa acaba comprando maquiagem ou algum outro produto aí de beleza com uma periodicidade muito maior, isso faz com que a taxa de recompra seja maior. Mas, independente disso, o importante é você entender qual que é esse comportamento dos teus consumidores e fazer com que essa taxa aumente cada vez mais ao longo do tempo, né? Bom, o último tópico aí para abordar é uma tendência que a gente também observa aí, que é a questão do try before you buy. Isso daí a gente entende que no Brasil, por aquele fator que a gente tinha mencionado, que as pessoas elas gostam de ter uma relação pessoal muito maior na hora de tomar uma decisão, influencia também no volume de vendas através dos dispositivos eletrônicos, né? Então, o que é essa tendência do try before you buy? Você fazer com que o teu e-commerce tenha consultores de vendas que vão auxiliar os teus consumidores a realizar compras. É um modelo relativamente parecido com o modelo de Natura e o modelo de Avon, só que ao invés de você usar o catálogo, você vai usar a loja virtual para ajudar essas consultoras a alavancarem as vendas delas. E aí você tem alguns exemplos como a Hatsu, que é uma empresa do interior de São Paulo, que faz venda de óculos online. Então, a consultora ela tem uma caixinha que ela leva os óculos para as clientes, aí as clientes elas podem experimentar, podem testar, e elas realizam a compra através do tablet do vendedor ou através da própria internet. E aí isso tem algumas vantagens e isso tem alguns desafios, né? Acho que uma das grandes vantagens nesse momento é que a gente está vivendo uma questão de crise econômica. Perdi aqui o... Bom, a gente está vivendo um momento de crise econômica e no momento de crise econômica as pessoas elas buscam ser empreendedoras ou elas buscam complementar a renda, né?
e se você tem um negócio de comércio eletrônico que você pode disponibilizar isso daí, você vai ter uma alavanca muito forte na tua possibilidade de vendas e você vai poder construir uma rede de relacionamento bastante interessante. Além disso, a gente percebe que tem alguns locais, principalmente por conta da disposição geográfica do Brasil, que é bastante disperso, onde você ainda não tem uma penetração tão grande de vendas através da web, e muitas vezes esse pode ser uma possibilidade de alavanca para o negócio. Tem uma empresa que usa muito esse modelo de Try Before You Buy, que se chama Juve, que é uma empresa de acessórios e semijoias, e elas têm hoje alguma coisa em torno de 11 mil consultoras cadastradas, sendo que dessa 1.000 estão no Acre. Quer dizer, tem gente que até acha que o Acre não existe, mas elas têm 1.000 consultoras no Acre, e é um dos estados que mais vende, porque lá a forma como as pessoas lidam com a internet, a forma como as pessoas lidam com os negócios de comércio eletrônico, ela é diferente, ela é muito mais impactada por aquela questão da característica do brasileiro, de ter uma relação pessoal para poder comprar. Então, quando ela tem a consultora que vai lá, leva os produtos, mostra, e aí ela compra online e o centro de distribuição faz a entrega, torna o processo muito mais atraente. Bom, e aí isso também é um fator que ajuda a contribuir para a união entre a experiência física e a experiência virtual. E aí, o último slide, não está passando, se puder passar. O último slide fala quais são os pontos que são importantes ser ressaltados quando você quer montar uma operação dessa que une aí o físico com o virtual no modelo do Try Before You Buy, né? Não funciona para qualquer produto, dificilmente você vai conseguir fazer isso daí com produtos eletrônicos ou com produtos que não levam uma alta margem em cima. Não funciona também para qualquer lugar. É muito melhor você determinar regiões específicas para poder trabalhar, porque se você quer pegar uma extensão nacional logo de cara, vai ser muito difícil de você conseguir realizar, visto que é importante que esses consultores eles estejam extremamente bem treinados, e o custo para você poder fazer isso é bastante alto. Esse reforça o ponto 3, que o treinamento, o cara vai levar a tua marca, né, para poder expor para os clientes. Então, quando você treina e capacita o consultor para poder dar o melhor dos teus produtos, esse negócio funciona. Caso você não consiga fazer isso, é um tiro no pé. Tem toda uma questão de bonificação e de treinamento e motivação para fazer com que esses consultores eles estejam empenhados em vender o teu negócio, porque se você só disponibilizar o material para eles poderem vender e eles não forem atrás dos clientes, o negócio não vai funcionar também, né? Pode passar. Bom, pessoal, é isso aí. Aí quem quiser fazer perguntas, estou à disposição. Opa. Gabriel, meu nome é Guido. Gostei muito aí da apresentação do panorama, mas eu senti falta de um tema que eu gostaria de ter a sua visão sobre o tema de evolução, o status de hoje, como esse player encaixa aí no ecossistema de e-commerce em relação a comparadores de preço. Como você vê a atuação dos comparadores de preço lá do ano 2000, atualmente, como os comparadores de preço, você vê uma evolução também com toda o omnichannel, enfim, gostaria de que você falasse um pouquinho em relação aos comparadores de preço. Legal, boa pergunta. O que eu enxergo assim? Na verdade, primeiro, o tópico ele não foi... Eu procurei ser bastante abrangente e elencar alguns pontos. Tem uma outra questão, que é a questão dos marketplaces, por exemplo, que foi um negócio que eu não mencionei aqui, e que eles estão cada vez mais em voga, e a gente observa que lá fora, o percentual lá fora você tem, nos Estados Unidos, a Amazon é o maior player de comércio eletrônico e é um marketplace muito maior do que todos os outros. Na China você tem o Alibaba, que é o maior marketplace, é muito maior do que todos os outros. No Japão você tem a Rakuten, que é muito maior do que todos os outros. E aqui no Brasil você não tem um player forte que consolide essa questão do marketplace. Então, qual que é a minha visão? É que cada vez mais os marketplaces aqui no Brasil vão ser
relevantes, e o cara ele vai comparar preço muito mais dentro do marketplace do que em qualquer outro lugar. Então, a minha visão é a tendência que os comparadores de preço eles percam a relevância no Brasil ao longo dos próximos anos. E, em compensação, a integração com o marketplace tem que ser cada vez mais observada, e a gestão que você vai fazer dos marketplaces tem que ser cada vez mais sensível, né? Tinha uma outra pergunta aqui. Era a mesma pergunta? Ah, legal. Meu nome é Jéssica. Sobre o Try Before You Buy. Quando tem esse encontro do consultor com o consumidor, e ele apresentou o produto e acontece o interesse de compra, o consultor provavelmente ele não efetua a venda no local. O consumidor precisa retornar ao e-commerce. Não tem uma quebra quando ele não pode comprar na hora? Na verdade, o consultor vai fazer a transação junto com o cliente ali na hora, né? Ele vai tirar o pedido, só que ele vai tirar o pedido de uma forma digital. Então, passa o cartão ou pega o dinheiro do consumidor e aí fecha esse pedido. Acredito que essa quebra ela vai existir, sempre existe essa quebra no e-commerce, você tem taxa de aprovação de cartão, mas, por outro lado, você mitiga a fraude, né? Então você não vai ter custo com antifraude. Ela tende a ser bem menor do que no modelo de compra tradicional, né? Tem mais 3 perguntas aí, eu não sei como é que está a questão de... Você tem alguma pesquisa de comparação de taxa de conversão em desktop e em mobile? Conversão? Menor? Sim. Chega a ser... A conversão no mobile chega a ser um terço, metade do que a conversão no desktop. Pode falar? Sim. E a questão do chat online para dar apoio para o cliente, você acha indispensável, cada vez mais indispensável isso? Dispensável ou indispensável o chat? Acredito que é indispensável. Você tem que ter o relacionamento com o consumidor. Tem um cara que se chama Tony Hsieh, que é fundador da Zappos. Ele escreveu um livro muito bom, que é Delivering Happiness. Eu não lembro qual é o título em português, mas tem traduzido também. E ele fala que você tem que atender o teu consumidor independente do que for. E tem um caso bem curioso que ele menciona no livro, que é um cliente que estava viajando, era consumidor das Zappos, não tinha nenhum outro telefone, não tinha nenhum outro meio de entrar em contato com ninguém na redondeza, e ligou para as Zappos para que as Zappos pudesse achar um local onde ele pudesse pedir uma pizza. E aí o atendente das Zappos pediu uma pizza para o cliente no local onde o cliente estava. Então, eles até usaram o slogan de ligue para as Zappos e peça uma pizza, que os caras ajudavam até a fazer isso daí. Então, essa visão de você ter um relacionamento com o consumidor, que você consiga conversar com ele o que ele tiver de necessidade, eu acho que é cada vez mais fundamental no e-commerce. Ok. Tinha mais uma aqui. E tem as ferramentas também que elas estão se tornando cada vez mais inteligentes, né? Então, muitas das perguntas elas acabam sendo as mesmas e elas podem ser respondidas de forma automática, de forma eletrônica nesses chats. Então, às vezes, você acha que você está falando com uma pessoa e, na verdade, quem está te respondendo é um computador, até chegar numa pergunta que o computador não consiga responder mais, e aí eles te direcionam para conversar com uma pessoa mesmo. Então, é fundamental ter isso. Você acha mesmo que essa questão do comparador de preços vai acontecer do cliente, por exemplo, acessar um site da Cenova, fazer uma busca lá, depois sai de lá, vai para a B2W, sai de lá, vai para o Walmart, e não utilizar um buscapé, um Jacotei, que é tão mais fácil, tão mais simples? Assim, eu não estou dizendo que vai acabar. É igual falavam que o rádio ia acabar quando inventaram a TV, que o cinema ia acabar quando inventaram a TV, ou que o varejo físico ia acabar quando inventaram o e-commerce. Não, sempre vai existir todas essas mídias, né? O que eu acredito é que na cabeça do consumidor, cada vez menos eles vão usar os comparadores para poder tomar a decisão de compra, e cada vez mais vai se direcionar para determinados negócios para que você consiga ter essa questão de comparação de preço. Não vai deixar de existir nunca. É menos importante.
E tem o Google Shopping também, né? Agora que você faz a pesquisa no Google, você já vê todos os preços relacionados, né? Acho que é isso. Ok? Como é que quer? Tem mais uma? A última pergunta. Quais que são as fontes dessas métricas que você apresentou? A gente tem um software uma plataforma de BI, que é o nosso dashboard de gestão, e a gente tem mais de 100 clientes hoje que usam esse software, e a gente agregou as informações desses 100 clientes para poder dar esses dados, né? Acho que é isso. Obrigado, pessoal.